Olá, eu sou Cineida Girão, médica pediatra, neonatologista, formada pela Escola Paulista em 1986. Sou da turma 49. Fui convidada para conversar um pouquinho a respeito da minha passagem pela escola e, em paralelo, conversar também e contar um pouquinho da história do meu marido, Manuel Girão, da turma 47, que entrou na escola e se formou em 84. Eu sou de uma família, meu pai trabalhava em construção civil, então mudei muito e quando tinha 7 anos, em 1970, a época da Copa do Mundo, Brasil, 90 milhões em ação, uma novela, apareceu numa das cenas da novela um hospital, uma enfermaria, um médico e o Rivelino, que até era craque da seleção do Corinthians. Naquele momento, então, eu decidi duas coisas. Ia ser médica, para ajudar a cuidar das pessoas, e ia ser corintiana. E persisti nisso até hoje. Então, aí começamos umas mudanças, muda, até que em 1980, fiz o terceiro colegial em São Paulo, sempre estudando em escola pública. E em 80, terceiro colegial, escola pública de manhã, e resolvi fazer cursinho à tarde. Aí eu fui fazer o objetivo ali na Paulista. Primeiro dia de cursinho, mundo todo novo, volta para a escola, ônibus lotado. Todos que me conhecem sabem que eu sou muito baixinha. Como é que eu ia alcançar lá em cima do ônibus para segurar? Opção, salto. E aí que veio o famoso salto. Desde então, o salto faz parte da minha vida e só foi aumentando ao longo dos tempos. Em 81, então, entrei na escola paulista. Como todos, uma grande maioria daquela época, foi minha segunda opção. Eu tinha recém-chegado do Rio de Janeiro, nem sabia que existia a Escola Paulista de Medicina, foi colocado na opção. Mas a felicidade de entrar na escola e começar a realizar meu sonho foi uma coisa muito grande mesmo. E aqui, no dia da matrícula, conheci meu amorzinho, Manuel, que naquele momento, então, tinha passado para o terceiro ano de medicina. O Manuel veio de uma família também com muitas dificuldades financeiras, mas ele só estudou num colégio, o Agustiniano São José, ali no Belenzinho. E o sonho da vida dele, segundo minha sogra, desde pequenininho era ser médico, mas ele já escolhia a profissão. Ele ia ser médico parteiro. Então, desde pequeno, segundo ela, ele queria fazer obstetrícia. Então, ele começou, nos encontramos então no dia da matrícula e começamos a namorar em maio daquele ano, do meu primeiro ano. Posso dizer que a experiência da escola foi algo maravilhoso, foi a primeira vez que eu fiquei tanto tempo num lugar só, porque até então eu ficava 1 ou 2 anos em cada escola, então é muito complicado isso, mas foi um momento mágico. Uma experiência marcante, terceiro ano, aula de epilepsia com o professor José Carlos Reis. E aí o professor, falando de epilepsia, ele descreveu o meu pai. Até então, o meu pai tinha tonturas, era o diagnóstico que tinha sido dado para o meu pai. Naquele momento, ele descreveu o quadro do meu pai completo, terminou a aula, fui ali, peguei o cartão dele e desde então, até falecimento, meu pai foi acompanhado por ele. Então, já aqui no terceiro ano, uma ajuda da escola fundamental para a nossa família, o diagnóstico do meu pai, um diagnóstico correto, dentro de uma aula de medicina. Aí, quarto ano, ambulatório geral e familiar com o professor Acamini. Aí sim você se sente médico, né? Você começa a atender os casos, faz o retorno, foi maravilhoso. Quinto e sexto ano, então, maravilhoso. Devo lembrar que assim, eu entrei para a escola querendo fazer a neurocirurgia. Assim que eu vi as bolachas de cérebro da anatomia, já desisti. Aí resolvi fazer obstetrícia, talvez por influência do Manuel. Só que no sexto ano eu fui apresentada ao berçário. E quando eu fui apresentada ao berçário, eu me apaixonei. Aí desisti, larguei a maternidade, eu fazia amparo maternal naquela época, desisti e concentrei minhas forças
que eu ia fazer realmente ali pediatria para fazer neonatologia, que foi assim, uma revelação, foi algo mágico. Minha turma teve uma característica muito interessante, que até então, todas as turmas, sexto ano, último mês, fazia-se as contas, todo mundo faltava o máximo que dava para poder estudar, porque naquela época, muitas vezes a gente fazia a prova de residência ainda estando em aula, porque tinha greve, tinha isso, tinha aquilo, então a gente sempre estendia o curso. A minha turma resolveu pedir oficialmente dispensa do último mês de estágio, que foi, obviamente, negado. E aí, não sei por quê, o que nós pensávamos na época, nós resolvemos fazer, então, acontecer, e mesmo com a recusa, nós, tipo assim, melamos o último mês. Resultado, no dia da nossa formatura, estávamos todos reprovados. Então, a minha turma inteira, exceto um colega, porque ele sofreu um acidente de carro e estava na UTI, nós estávamos reprovados. Tanto é que na nossa formatura, a colação de grau no Anhembi, não foi o diretor da escola e não foi o patrono, só foi o paraninfo, Dr. Rubino, que nos presenteou com um maravilhoso discurso de acolhimento. Não lembro depois que fim chegou para que nós fôssemos finalmente aprovados. Tanto é que numa das minhas provas de residência, eu entrei, estava lá na sala para fazer a prova, entra uma pessoa e fala assim, gente, o pessoal da Paulista está todo reprovado. Eu só fiquei quietinha, respirei fundo e fiz a prova, né? Então foi uma situação inédita de uma turma inteira estar reprovada, porque a gente resolveu oficializar o que era oficioso. Aulas com professores incríveis, o professor Prates, o professor Rubino, o Delácio, Michalane, Paravente, a professora Emília. Então, é difícil lembrar de todos, mas, assim, uma época muito mágica da nossa vida, tanto minha como da do Manuel, né? Manuel terminou a escola, entrou na residência aqui, ele entrou em outro lugar, mas ele nem pensava em sair da escola, que já era o amor da vida dele. E eu também passei aqui e comecei. Aí sim, outro mundo que se anuncia, a residência. Outra época mágica, maravilhosa. Digo que assim, se eu pudesse voltar, eu voltava e faria tudo de novo. A residência de pediatria foi o máximo. Era trabalhosa, não existia folga pós-plantão, que é isso, você começava às 7, dava plantão às 7 das 19 às 7, continuava no dia seguinte e assim por ia. Era uma época mágica. Alguns momentos muito marcantes na época de residência, estava eu lá dando plantão no berçário, vem a R2, que aquela época a gente quando a gente estava na enfermaria, existia a enfermaria de pediatria no 9º andar, junto com a infectologia, que era uma enfermaria separada, que acho que até hoje é. Nós não tínhamos UTI no meu primeiro R1, nós tínhamos na enfermaria uma sala específica que chamava UDG, que era a Unidade de Doenças Graves, apelidada de Unidade das Desgraças Gerais, né? Porque lá só entrava o que estava ruim. E no 8º andar ficava o berçário. Então, quando nós dávamos plantão, ficava um R1 e um R2, cobrindo esses 3 setores. E quem estava no PS ficava só no PS. Isso significava que, na maioria das vezes, o R2 ficava no local que estava mais caótico, mais complicado, e o R1 no outro. Só que a gente subia e descia a escada do 8º para o 9º o tempo todo, eu com meu salto, toque-toque para cá, toque-toque para lá, para discutir os casos. E os meus plantões costumavam ser muito pesados. Teve um dia que eu estava lá no berçário, no estágio normal, chega a uma das R2, muito 10, a Marisa, cadê sua escala de plantão? Por quê? Eu quero a sua escala de plantão, mas por que você quer a minha escala de plantão? Porque eu vou trocar todos os meus plantões com você. Não dou mais nenhum, é impossível. A gente só não dorme, faz tudo, é uma catástrofe. E assim entrou a minha fama de pé frio nos plantões e às vezes as pessoas trocavam e eu adorava, né? Porque era sanguíneo, entubava, passava catéter. Então foi uma época muito mágica.
Outro momento muito especial foi a inauguração da UTI pediátrica. Começar na UTI com o Dr. Werther e uma pessoa maravilhosa que era a enfermeira Marta. Se eu pudesse, naquele momento que eu conheci a Marta, falei, gente, como essa mulher é especial. Então, a Ieda na pediatria, a enfermeira Ieda na pediatria, que hoje é diretora de enfermagem do hospital, e a enfermeira Marta da UTI. Que pessoas maravilhosas e que nos ajudavam, era um trabalho em equipe e aquela UTI foi um aprendizado maravilhoso. Depois, terminada a residência, eu resolvi, como já tinha resolvido antes, fazer neonatologia. Aí, outra descoberta, aquele berçário é uma coisa maravilhosa, a neonatologia é algo que está no meu coração, foi uma experiência muito mágica também. Na NEL, nós começamos no amparo maternal e lá o reconhecimento a duas pessoas maravilhosas, duas enfermeiras bárbaras, a Janine, que está conosco até hoje, e a enfermeira Sônia, que infelizmente faleceu de Covid. Nos ajudávamos muito, os plantões eram terríveis, mas essas duas pessoas, na sua especialidade, um exemplo de dedicação, de autonomia, de eficiência. Então foi muito marcante a passagem no amparo com a Janine e com a enfermeira, com a Sônia. No berçário, fazendo neonatologia, pude ver a importância da escola paulista. A professora Ruth Ginsburg, naquela época, trouxe para o berçário o curso de reanimação neonatal. Nós todos fomos treinados como se fôssemos pela Academia Americana e recebemos o título inicial da Academia Americana e começamos a dar aula do curso de reanimação neonatal pelo Brasil inteiro. Cursos aqui e cursos fora. E como foi mágico aquele momento de começar a ensinar, de projetar neonatologia através da escola e mudar o atendimento do recém-nascido para uma coisa muito, muito melhor, diminuir mortalidade. Então, participar disso não teve preço, esse Credit Card nenhum paga, foi algo maravilhoso. Tá? Então, e depois, alguns anos depois, está lá no Einstein atendendo os meus pacientes e alguém fala assim, nossa, eu fiz o curso de reanimação com você, foi muito gratificante tudo isso. A outra coisa muito importante da ANEL, da pós na ANEL, foi trazer surfactante para o Brasil. Chegou aqui, nós fizemos parte de um grupo grande de surfactante no Brasil. E aí foi a Ruth, a Jane, eu e o Milton, formamos os 4 que ficaram responsáveis por isso. Isso significava que todo prematuro que nascia, que precisava ir para o surfactante, nós éramos acionados. Então a gente vinha a qualquer hora, noite, madrugada, final de semana, feriado, não tinha dia, para fazer o protocolo do surfactante. Isso foi impactante, foi um novo mundo que se descortinou para todos nós, foi uma época muito realmente maravilhosa. E depois tivemos o prazer de levar vários trabalhos no Congresso de NEL e lá os outros centros que também participaram no Brasil também levaram trabalhos e escutar de uma pessoa, nossa, mas vocês, os centros fizeram todos, foram todos assim, era para ser igual, como que vocês conseguiram fazer tão mais que os outros centros? Foi pelo apoio, pelo grupo, pelo hospital. Então, tudo isso nos mostra como é importante a escola e o trabalho em equipe. Foi, assim, realmente uma coisa muito ímpar. E outro momento muito importante na ANEL foi participar ativamente como se fosse uma inauguração do Instituto do Prematuro. Hoje é Instituto do Prematuro, mas naquela época a gente começou com uma ONG Viver e Sorrir, de apoio ao prematuro. Então eu participei ativamente, junto com a professora Ana Lúcia e o professor Benjamin Koppelman, da inauguração da ONG Viver e Sorrir, que hoje é o Instituto do Prematuro. Então isso tudo trouxe uma experiência de vida muito grande. Paralelo a isso,
O Manuel foi construindo a sua carreira aqui, fez concurso para professor, passou um concurso onde teve um número maior de inscritos, passou. Depois fez mestrado, fez doutorado, fez livre docência e, por fim, fez o concurso de titular num concurso que existiam 4 candidatos. Ele, 2 outros colegas do departamento e um de fora. E ele brilhantemente ganhou esse concurso. Ele construiu uma carreira sólida dentro dessa instituição, fez uma carreira no consultório também maravilhosa. Ele aqui dentro da escola, ele fez a urogineco, ele fez mastologia, ele fez oncologia, porque para ele a gineco-obstetrícia é uma entidade que tem que saber tudo, porque você precisa cuidar da mulher como um todo. Fixou-se na urogineco e junto com a professora Marair, atual titular do departamento, eles fizeram da urogineco brasileira um acontecimento. Cresceu, trouxe visibilidade para a escola, trouxe visibilidade para a especialidade, muitos trabalhos internacionais, um reconhecimento impactante em todos os níveis. Muitos trabalhos, tem pós-graduandos agora dele e do departamento em todos os locais do Brasil, em todas as regiões, porque muitos e muitos vieram fazer pós aqui. Então, a gineco como um todo cresceu, graças ao trabalho de todos e a postura dele de sempre querer agregar. Ele sempre dizia, cada um que trouxer um pouco do seu brilho, todos vão brilhar mais ainda. Então, ninguém precisa brilhar sozinho. Então, vamos brilhar todos juntos para crescer a gineco e, crescendo a gineco, crescer a Escola Paulista. Este era o pensamento dele, sempre de levar conhecimento, de trazer o conhecimento para todos. Eu, em 2000, tive meu segundo filho. Em 2002, fui diagnosticada com um câncer muito importante de mama, avançado. E aí, nessa época, um consultório muito pesado, meu consultório estava muito grande, eu não consegui dar conta de tudo. Então, eu me retirei da escola com muita tristeza, mas são opções que às vezes a vida te impõe. Então, eu fui cuidar da minha saúde, foi 1 ano de químio, de radioterapia, um tratamento bem pesado, e aqui estou. E com isso, então, eu deixei a escola, mas fiquei nos bastidores, através da trajetória do Manuel, sempre sabendo de tudo que estava acontecendo. E aí veio 2020, chegou a pandemia. E com isso, Manuel, já diretor da Escola Paulista, era final de semana, acho que era dia 20, 21 de março, nós estávamos na nossa chácara e o Manuel muito preocupado com a situação. Eu falei, como que eu posso ajudar? Aí lembrei da minha experiência lá dos primórdios da ONG Viver e Sorrir. Falei, aquele dia, domingo, peguei meu WhatsApp e comecei a mandar mensagens para as minhas clientes dentistas, para ver se, já que elas não iam trabalhar, porque os consultórios iam ser fechados, se elas me podiam doar óculos de proteção, né? Porque dentista usa óculos, então vou pedir óculos de proteção. Então liguei para minhas clientes dentistas pedindo óculos, liguei para o grupo de físio que me assessora, que cuida dos meus clientezinhos, se elas tinham espaçadores infantis para doar, e liguei para uma cliente muito querida, a Aline Demel, que trabalha num banco muito importante, como a gente podia fazer para arrumar doadores financeiros. Isso num domingo, comecei a disparar para todo mundo e na segunda-feira, dia 21 de março de 20, eu vim para a diretoria junto com o Manuel e ele me levou para o grupo dos voluntários que estava recém-formado. Professor Aécio, professora Emília,
o João Alessio e os estudantes basicamente do 6º e do 5º ano. Ali conheci um novo grupo, me encantei por tudo aquilo que nós poderíamos fazer e aí nós começamos uma outra etapa, uma etapa em que eu ficava de manhã aqui na diretoria junto com o Manuel, ajudando no voluntariado. E aí captamos de tudo, desde babá eletrônica, máscara, avental, e foi um trabalho árduo. Aquele ano de 2020 foi um trabalho intenso em que pudemos ajudar. Quando começou tudo isso, a minha ideia era, eu preciso retribuir de algum modo tudo que me foi dado, porque toda a minha vida, tudo que eu tenho, eu devo a essa escola e ao hospital. Então eu precisava trazer um pouco devolver um pouco do que eu muito recebi. E acho que por mais que eu devolva, eu não vou conseguir retribuir o que eu ganhei. Então por isso eu vim para cá para fazer o voluntariado. Continuamos ao longo de 2021, quando foi aquele boom em março, abril, tivemos que reforçar as doações, reforçar os cuidados, mas a cada doação, a cada ajuda, a cada avental que ia para o hospital, era uma alegria imensa de todos nós por podermos ajudar. O grupo do voluntariado foi crescendo, conheci novas pessoas, a professora Jaquelina da UTI da Pneumo, a professora Flávia, e aí esse universo foi crescendo e tive a grata honra de ser agraciada com o título de madrinha do voluntariado na comemoração do Tracatrá de 2021. Infelizmente, em agosto de 2021, Manuel adquiriu Covid, foi um Covid extremamente grave, e ele precisou ficar internado 71 dias no Einstein e depois veio a falecer. Mesmo nesse momento de muita dor e muita tristeza, o reconhecimento à escola, a maioria dos colegas que cuidou do Manuel com tanto carinho e tanto desvelo são daqui, o professor Sérgio Ei da Infecto, o Milton Rodrigues da Pneumo, o Wallace lá da diretoria e tantos outros que eu não posso enumerar porque foram muitos colegas que trataram dele. O desfecho não foi bom, mas o cuidado que ele recebeu foi exemplar e todos, uma grande parte, então, por pessoas daqui. Então, mais uma vez, a escola me dando muito, né? O tempo todo me trazendo pessoas, me trazendo alegrias, tristezas também, mas as alegrias são maiores que as tristezas. Então, assim que eu consegui emocionalmente, eu voltei para cá e continuo aqui até hoje na diretoria. Então, não tenho nenhum cargo oficial, eu sou só uma voluntária que vem aqui tentando ajudar os alunos, ajudar os colegas, os profissionais e ajudar também a comunidade no entorno. Nós temos uma comunidade muito grande, de quase 11 mil pessoas aqui ao entorno desse hospital, desse complexo, e que precisam de muito e muita infraestrutura. Então a gente está ajudando nisso também, quer seja com aulas, com ajuda de máscaras e às vezes até de ajuda de alimento quando a gente consegue. Então, para talvez finalizar, eu queria deixar uma mensagem, talvez duas. Primeiro que Manuel construiu uma vida toda acadêmica dentro dessa escola. Ele nunca, por questões familiares, nem eu nem ele, nunca fomos para fora. Então, gostaria de dizer para aqueles que por algum motivo não podem ou não querem ir para fora, que você pode construir uma carreira sólida de reconhecimento, mesmo ficando só aqui na nossa instituição. Você tem que estudar, você tem que se aperfeiçoar, mas não é obrigatório. Então não se sintam obrigados a ir para fora se esse não é o interesse de vocês ou se isso é uma possibilidade que vocês tenham. A outra coisa é de, se puderem, devolverem um pouco do que vocês receberam, assim como eu estou tentando fazer. Tá? Esse grupo aqui é um grupo
essa escola, ela impregna a gente de uma tal maneira, mas ela nos dá muito. Então a gente precisa tentar retribuir um pouquinho de tudo que recebemos. Então, um tracatrá para todos e como Manuel eternizou lá no muro, que agora, né, no muro em frente à diretoria, EPM sempre. E obrigada pelo convite para poder contar um pouquinho da nossa história.